Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso Congresso Virtual de Filosofia e Teologia. Eu sou o professor Antônio Batista, professor do curso de Filosofia aqui da Unicatólica de Quixadá, e a pedido do professor Rude, eu vou conduzir as atividades na tarde de hoje. Nós estamos recebendo para palestrar conosco, o professor Ricardo George, professor doutor Ricardo George de Araújo Silva, é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Ceará, atualmente é professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA de Sobral, é líder do Grupo de Pesquisa em Política, Educação e Ética, o GEPED, vinculado à UVA e à CNPq, coordena o Laboratório de Estudos de Políticas, o LEPOL-UVA, que desenvolve pesquisas e observações em torno do fenômeno político, e é professor do mestrado acadêmico em filosofia da UVA, o MAF. É professor colaborador também do mestrado profissional em filosofia da Universidade Federal do Ceará, o Profilo. É editor da revista Reflexões e tem experiências na área de filosofia, com ênfase no pensamento de Hannah Arendt, atuando principalmente nos seguintes temas: teorias do poder, totalitarismo, biopolítica, democracia, direitos humanos, teoria da justiça e filosofia da educação. O professor Ricardo George é autor de vários artigos e organizador de livros sobre o pensamento de Hannah Arendt. É uma alegria ter ele aqui conosco hoje à tarde para falar sobre o pensamento de Arendt. Nós temos aqui na instituição um grupo de pesquisa em filosofia política contemporânea, onde a gente estuda o pensamento de Hannah Arendt, e nesses últimos dias nós estávamos estudando o texto Nós Refugiados, dos escritos judaicos de Hannah Arendt. Então, para os participantes de nosso grupo, também vai ser uma alegria poder ouvi-lo falar, professor Ricardo. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, professor Antônio. Prazer estar aqui com todos. Boa tarde a todos. Boa tarde ao professor Rude. Professor Ricardo, só um instante. Eu queria pedir aos participantes para clicarem para centralizar o professor Ricardo para a tela, para quem está assistindo a palestra, certo? Pronto, obrigado. Desculpa a interferência. Não, tranquilo. Então, agradecer à instituição, à Unicatólica, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer reencontrar os amigos e poder conversar um pouco sobre nossas pesquisas, sobre nossas impressões sobre a realidade a partir dos textos dos autores. E fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e trocar algumas ideias. Bom, a nossa proposta hoje é tratar do tema da questão judaica e discutir um pouco essa questão da resistência, dos tempos sombrios e toda essa temática. Eu vou fazer alternando a leitura de um texto de comentário sobre o mesmo, para que a gente possa ir aí tentando compreender o que eu quero propor. Eu fiz alguns recortes a partir do que eu trabalhei na tese, mas também eu tentei dividir em 3 momentos, né? Eu quero, primeiro, fazer uma leitura onde eu vá justificar o porquê do recorte a partir da questão judaica, que é algo pouco ainda estudado no Brasil, né? Nós temos pouquíssimos textos sobre isso, e logo em seguida eu quero fazer uma explanação sobre alguns temas dessa abordagem da questão judaica, e depois pegar o grande mote da área, que é a questão do totalitarismo, para aí poder discutir a questão das resistências e, no final, finalizar rapidamente com a leitura dos tempos atuais. Eu entendo que Hannah Arendt é uma pensadora do evento, e não dá para você fazer exegese textual em Hannah Arendt se você não olhar para a sua época e para o seu tempo. Isso não seria arendtiano, né? Então, o que eu vou tentar é fazer esse link, vai ser um esforço de tentar, a partir dos seus textos, depois desembocar no mundo contemporâneo, que é o nosso mundo, e aí, ao modo arendtiano, tentar minimamente compreender isso, se que é possível, né? É um esforço que nós vamos aqui fazer, ok? Bom, o tema da questão judaica em Arendt está precisamente nessa obra, foi traduzida
volta de 2016, 2017, por uma equipe, inclusive o professor Tiago, lá da USP, né, traduziu, e nós vamos praticamente basear o texto nela, mas não apenas. E a questão judaica, ao nosso modo de ver a autora, ela é uma forte chave interpretativa do pensamento de Arendt. Não a única, mas uma forte chave interpretativa. E, como vocês vão ver já já no texto, nós ousamos dizer que ela é a mais pujante, porque entendemos que é a questão judaica que joga Arendt para o estudo da política. Arendt não se interessava por isso, né? A sua biografia mais reconhecida, mais aceita entre seus comentadores, dá conta disso. A Arendt queria estudar o idealismo alemão, a teologia, ela tinha outros interesses. É um fenômeno político, factível da sua época, que faz ela dar essa guinada e ela se interessar pela questão da política. E esse evento, esse fator, tem tudo a ver com a questão judaica, que são as prisões ilegais, né, dos judeus, e aí em 33. Então, toda a sua questão judaica faz ela refletir e ela ter um olhar para a questão da filosofia política. Então, a Arendt ter se tornado uma pensadora da política, vamos dizer assim, né, que foi uma escolha primeira. Ela vai se construindo ao longo do processo e a sua história de vida, o seu ser no mundo, que sofre, né, socio-historicamente, as condições de ser judia, vai defini-la como pensadora da política. E, claro, o evento totalitário depois vai ser o fenômeno mais agudo que pode levá-la a um enfrentamento teórico de primeira grandeza, e é justamente essa obra que joga Hannah Arendt no cenário intelectual internacional. Por exemplo, essa coletânea de textos chamada Escritos Judaicos, ela é uma coletânea de textos que Arendt já fazia desde os anos 30, 40, onde ela escreve já como refugiada nos Estados Unidos, uma série de pequenos papers sobre isso, mas ela ainda não tinha se tornado a pensadora Hannah Arendt com reconhecimento internacional. Mas a condição de judia já a levava à reflexão de uma série de questões dessa natureza. Vou passar ao texto, esse primeiro momento, né, onde eu tento justificar a importância, a relevância desse tema da questão judaica em Arendt. Ao enfrentarmos o tema da questão judaica em Arendt, estamos perseguindo a letra da autora, mas, sobretudo, estamos atentos àquilo que ela demarcou como sua teoria política, a saber, sua condição de judia, que a lançou na compreensão do fenômeno e de toda a questão judaica em si. Desse modo, agir e pensar aparecem como paradigmas desse modo de estar no mundo. Foi como pária que Arendt viveu a sua vida. Foi como pária que ela buscou compreender os eventos de sua época. E quando pôde, agiu também como pária. Desta feita, sua teoria não poderia estar circunscrita de outro modo, a não ser por esse modo pária de agir, de pensar no mundo. Um diálogo silencioso que visa compreender. Veja que o Weber, Max Weber, que vai usar nos seus textos essa primeira formulação de que os judeus são os párias do mundo, né? A figura do pária é bem conhecida da realidade da religião hindu na Índia, né? Do indesejável, do desafortunado, e que está à margem da sociedade, e o Weber faz essa prefiguração, faz essa analogia com o judeu. Arendt toma de empréstimo essa analogia e passa a ler isto ao seu modo, né? Ela vai, então, entender o pária aí, né? E, sim, o povo judeu como pária, mas, mais do que isso, ela vai dar uma tônica a isso. E, no nosso modo de entender, ela mesma é uma pensadora pária, porque foi refugiada, né? Passou 18 anos como apátrida numa outra nação, teve em campos de refugiados, teve que fugir, uma série de situação onde o mundo a tornava uma indesejável. Nessa direção, a questão judaica emerge como tema central no pensamento de Hannah Arendt. Cabe dizer, não como único tema de leitura de seu pensamento, mas como legítimo tema de acesso
a estrutura de sua obra. Diríamos como um seminal tema de leitura. Nesta direção, parece-nos importante entender que Hannah Arendt não só se identificou como judia, mas afirmou que sua defesa enquanto ser humano, que está no mundo hostil, é definido pela sua condição de judia. Nas palavras de Bernstein, abro aspas, Arendt foi bastante clara e assertiva quando se afirmou como uma judia pária. Pensar-se como tal tornou-se para Hannah Arendt uma forte marca de localizar-se no mundo e revelar-se, mostrando sua identidade. Isto não significa assumir o rito da religião judaica ou as tradições milenares do judaísmo. A questão não é essa. Tanto assim que Bernstein destaca, abro aspas, é como se a questão religiosa do judaísmo nunca fosse uma séria questão intelectual ou pessoal para Arendt. Ela se identificou com os judeus seculares, fecha aspas. Isso não torna a questão da religião judaica, seus ritos e todos os seus credos menores. Apenas não foi para Arendt a centralidade da sua abordagem quando tratou da questão judaica. Sua questão era política. Era, portanto, o evento histórico do judeu lançado no mundo. Assim, o que ela teve como foco foi buscar compreender o mundo e neste atuar, a partir de um ponto definido, de uma postura clara, distinta de todo esse contexto. Qual seja essa postura? A do pária. Hannah Arendt afirma em uma entrevista que age, pensa e se defende como judia diante das questões limites impostas a ela. Então, se nós observarmos a construção do pensamento, ela passa a dizer que pensar no mundo, ela pensa a partir de uma localização sociohistórica. Ou seja, a minha condição de judia faz o meu pensamento despontar para a reflexão e compreensão do que se passa no mundo. A perseguição, a tortura, o assassinato, né? A construção de um cidadão de segunda categoria. Então, tudo isso passa a implicar para a Arendt algo de importância. Por que é que uns podem estar no espaço público, outros não? Por que é que uns têm direito à fala, outros não? Por que é que uns podem viver, outros não? Então, a busca de compreender esses fenômenos, para ela, chega justamente pelo enfrentamento à sua condição. Por isso ela vai dizer, a questão judia torna-se a minha questão política por excelência. Daí, reconhecemos que a sua obra é geralmente lida a partir de 3 grandes tradições, ou chaves de leitura, já consagrada entre seus comentadores, quais sejam a aristotélica, a republicana e a kantiana. Nesta última, sobretudo, em leitura e apropriação dos elementos da terceira crítica. Jamais se quer aqui negar tais influências ao pensamento de Hannah Arendt, mas, ao contrário, enriquecendo, ousamos apostar que o modo pária de pensar e agir emerge como uma chave de leitura importante para entender a questão judaica e o percurso que a sua obra irá seguir. Desse modo, assumimos que o seu modo pária de pensar e agir é singular e imprescindível para a melhor compreensão de sua obra a partir da questão judaica, sobretudo os textos de 30 e 40, que são uma pujante trilha para reconhecer e entender o que está ancorado e marcado no pensamento de Hannah Arendt. Ao nosso entendimento, sem esse olhar para a filiação à questão judaica e a sua leitura de mundo, correríamos o risco de não alcançar em plenitude o que almejou a autora, ou, na melhor das hipóteses, deixaríamos de lado uma importante parcela de sua produção. Nessa direção, entendemos que reconhecer a vertente judaica como gênese de uma significativa parte daquilo que ela vai realizar posteriormente, livra-nos dos engodos e esclarece uma origem, e nos esclarece a origem de vários de seus temas mais diligentes. Temas esses que serão discutidos na sua obra mais proeminente, né, mais difundida, como Origem do Totalitarismo, A Condição Humana, Entre o Passado e o Futuro, Crise da República, Sobre a Revolução e tantas outras obras. Assim, considerar a influência da questão judaica e a chave de leitura do modo pária de pensar e agir na elaboração de Hannah Arendt não só nos dá uma importante elucidação
de leitura do seu pensamento, como nos dar acesso ao mesmo. Destarte, a obra de Arendt reivindica, em nosso entender, um deslocamento dos enquadramentos a ela sugeridos para uma nova posição, qual seja, a de pária, ou, em outras palavras, de um modo pária de filosofar e de agir. Esse modo pária de filosofar implica em ver e pensar a filosofia a partir de um ponto externo, na medida em que não se enquadra nas correntes tradicionais da filosofia nem do pensamento, já consagrados pela tradição ocidental. O modo pária de pensar, nesse sentido, visa o compreender, contudo, não mais a partir do espanto, né, do Thomasin, mas, sobretudo, da dor, como nos remete a reflexão de Eduardo Jardim. Nesta direção, a postura pária do filosofar, considerando outras formas de enfrentamento dos eventos e da reflexão sobre estes. Assim, Hannah Arendt, em relação às formas tradicionais de se pensar e de agir, emerge como uma outsider. Todavia, não plenamente. Isto porque, embora não assuma as formas tradicionais, mantém com estas um diálogo crítico, como se estivesse a todo momento dizendo: não sou isto, mas isto implicou o que sou. Daí sua reverência criticamente dialógica com a tradição ocidental, que mesmo tomando-a a seu modo, e por vezes fugindo de seus cânones, assume-a como interlocutora, sem a assumir como paradigma. Esse diálogo crítico com a tradição demarca seu lugar de pária, isto é, de olhar externo, o que possibilita a Arendt a forjar novos olhares para o problema do pensar e do agir. Desse modo, a questão judaica, como forte demarcadora do modo pária de filosofar, desponta como significativa chave de leitura do pensamento arendtiano, e ousamos dizer, a mais pujante delas. E, portanto, a chave de leitura que despertou seu interesse pelos assuntos ligados a políticas, como bem destacou Bernstein. O ponto que eu quero aqui enfatizar é que o interesse original de Arendt na política surgiu na luta com a questão judaica. Sua crítica da assimilação judaica alemã levou à convicção de que apenas uma única solução adequada para a questão judaica, na era moderna, seria a política, exigindo uma resposta política dos próprios judeus. Né? Dessa maneira, nós terminamos e encerramos essa primeira etapa com essa leitura, no sentido de tentar justificar por que tratar do pensamento de Hannah Arendt a partir da questão judaica. Certamente, as três chaves antes apresentadas e já mais conhecidas, né, a chave da vertente republicana, que o professor Antônio Batista é um especialista, a chave aristotélica e a chave kantiana, são chaves já consagradas entre os comentadores de Arendt, e aí pode emergir a pergunta, por que essa outra abordagem? Escritos judaicos ficou bastante esquecidos no Brasil, né, durante muito tempo. Nos Estados Unidos se tem um estudo mais forte sobre isso, sobretudo com o Bernstein, né, que tem um primeiro texto, infelizmente ainda não traduzido, mas muito interessante, que recebe esse nome, A Questão Judaica em Arendt, onde ele faz um esforço bastante significativo para mostrar a centralidade desse tema no pensamento de Hannah Arendt. E em outras partes do mundo, tanto na França como na Itália, algumas coisas ainda também apareceram. No Brasil, nos últimos 4, 5 anos, nós temos alguns trabalhos que tentam enfrentar isso. E esse é um tema que cada vez mais se torna recorrente, não só dentro da filosofia, essa chave de leitura começa a ser importante, mas também dentro de outros campos. Né? Ontem mesmo eu estava numa outra conferência com o Grupo Arendt Nacional e, na verdade, segunda-feira, né? Então, ontem. E via um pessoal do direito fazendo uma apropriação para discutir o pensamento de Arendt, justamente usando essa matriz da questão judaica. Então, não só a filosofia, mas o direito e outras pesquisas começam a dar importância e dar relevância a essa questão do tema da questão judaica em Hannah Arendt.
Bom, feita essa apreciação, eu queria discutir agora alguns pontos chaves desse tema. E um dos pontos centrais que está de modo muito forte nos escritos judaicos, mas também na primeira parte de Origem do Totalitarismo, que é o antissemitismo. O antissemitismo aí, que ele emerge como uma caracterização, como uma mola propulsora que vai desencadear uma postura racial, de preconceito racial, e que ganha moldes políticos, que ganha prefiguração de política de Estado. E a Arendt começa a fazer uma análise bastante séria disso, já nos escritos judaicos e depois também em Origens. É importante destacar porque a Arendt faz um esforço, e esse esforço é mais facilmente reconhecível nos escritos judaicos do que em Origens, mas lá, ainda que de modo mais rápido, também está presente. A Arendt tenta separar dois tipos de antissemitismo. Porque aí ela quer demarcar o momento em que esse antissemitismo ele ganha o caráter ideológico, que ele ganha um caráter de uma governamentalidade, no sentido bem biopolítico do termo, no sentido que vai determinar esse antissemitismo quem pode viver e quem não pode viver. Uma verdadeira administração da vida, onde vai se eleger aquelas vidas matáveis. Então, ela tenta fazer essa separação. E um primeiro antissemitismo que ela mostra, né, que ela faz um esforço para pontuar, é o antissemitismo que nasce já com o próprio uso da Igreja Católica, no sentido de tratar e perseguir os judeus, né, como aqueles que foram os traidores do Messias, e que teve toda uma sistematização de perseguição desse povo, já por parte da Igreja Católica, e ela mostra tudo isso. Inclusive, na minha tese, indo um pouco para além de Arendt, eu prefiro a nomenclatura do Jacques Legoff, um historiador francês da Escola dos Análises, que, enfrentando também esse tema, dá conta de que usar o mesmo termo para as duas situações não é bom. Embora a Arendt faça a diferença entre um momento e outro, ela usa o mesmo termo, ela usa antissemitismo religioso e antissemitismo ideológico. O Jacques Legoff faz um esforço de demonstrar que aquilo que ocorreu num primeiro momento, em que perseguia o judeu, em que tornava o judeu um cidadão de segunda classe, em que marcava o judeu com a estrela de Davi, em que colocava o judeu no gueto, que determinava a hora dele sair de entrar de determinados locais, como ocorria na Veneza do século XVI, né? Que colocava o judeu numa condição menor, né, como um pária, numa prisão sem muros, porque muitos dos guetos, sobretudo como no caso de Veneza, e o historiador inglês Richard Chenet, na sua obra Carne e Pedra, nos possibilita enxergar isso, nos possibilita ver como os judeus de Veneza têm, na Veneza áurea, uma total liberdade. Depois, quando isso se torna uma política de Estado racial, esse modo de tratar torna o judeu um campo de concentração sem muros, né? Aqui para usar um anacronismo, o que não caberia, mas já usei, enfim, porque o gueto permitia que ele tivesse contato com as pessoas, mas a partir de determinado momento em Veneza, ele tinha a hora de entrar, a hora de sair, os médicos já não poderiam tocar os pacientes, ficava difícil até exercer a profissão, né? Havia uma série de ritos que tornava o judeu um cidadão de segunda classe. O Jacques Legoff, então, diz, olha, esse momento é o momento que nós devemos compreender e entender que se trata de um antijudaísmo e não de um antissemitismo. O antissemitismo é aquele que já tem o seu momento ideológico. Aquele primeiro momento é um antijudaísmo, onde o judeu, sim, é um cidadão, né, sobretudo na análise não só de Arendt, mas também de Legoff e de Richard Chenet, é um cidadão de segunda classe. E isso foi sistematizado por uma instituição que tinha um poder muito forte naquele período,
mas não era uma política de Estado propriamente dita. Algumas cidades acabaram usando isso em determinados momentos, mas isso ia e voltava, né? Os judeus, naquele momento, sentiam-se colocados dentro do Estado como prestamistas. O que é isso? Muitos estados davam o direito do judeu viver e pertencer àquele Estado a despeito de empréstimos, né? Que o judeu, com das suas empresas ou com seus bancos, bancavam esses estados. Isso ocorreu em várias localidades da Europa, em regiões maiores, em regiões menores, mas isso foi uma realidade premente. Em todas essas realidades, você tinha tanto a ação de estados como a ação da igreja. E é importante que se coloque que, neste contexto, o judeu, em nenhum momento, embora em muitos casos tenha sido preso, torturado e morto, nunca se desejou o fim dos judeus, enquanto uma etnia, enquanto povo. Nunca se planejou isso. Então, chamar isso de antijudaísmo é muito preciso, porque demonstra o quanto o que tanto essas cidades e esses estados-nações, ou anterior deles, alguns impérios, algumas monarquias, tomaram posições em relação ao judeu como cidadão de segunda classe ou como párias, os colocaram numa situação de penúria, de horror, de violência, mas nunca se desejou o seu extermínio, diferentemente do antissemitismo ideológico. E isso é inédito e isto é definidor, é uma fronteira muito importante para nós separarmos os dois momentos. O antissemitismo ideológico, na visão de Arendt, é um momento onde a questão do preconceito racial, ela torna-se uma política de Estado, ela torna-se uma questão de Estado, no sentido de que eu preciso dar uma solução para essa situação. E aí vai emergir, que é o segundo momento que nós vamos trabalhar mais à frente, toda a questão do totalitarismo e todo o horror totalitário, né, a violência, a propaganda e tudo mais, já nós vamos ver isso. Mas eu quero demonstrar que isso tem uma raiz. Quando o totalitarismo torna-se um evento de primeira ordem, de primeira grandeza, que leva a Arendt a explorá-lo de forma tão profunda, a ponto de jogá-la no cenário internacional como uma pensadora original, não trata-se de dizer que aquilo não veio do nada. Aquilo tem todo um momento anterior e tem tudo a ver com a questão política e com a dimensão ideológica. E para o terceiro e último momento, que será o mais rápido da nossa exposição, é importante nós não esquecermos que ele nasce de um preconceito racial que torna-se, né, uma medida de Estado. Então, o antissemitismo é algo que vai ser ideologicamente determinado, vai ser algo que vai ser utilizado para fins políticos e vai ser usado como uma justificativa. Então, em Arendt, sobretudo no Origens, na terceira parte de Origem do Totalitarismo, ela vai usar uma categoria muito importante, que é a categoria do inimigo objetivo, né, que aqui ela já se faz presente. O antissemitismo ideológico, uma primeira questão que ele faz é demarcar o inimigo objetivo. Ou seja, um inimigo que nem agia contra o Estado, porque Arendt faz essa pesquisa, eu agudizei isso não só a partir dela, mas de vários outros textos. Os judeus, onde estavam localizados, eles tentaram, fizeram um esforço enorme para se assimilar. Uns como estratégia de sobrevivência, outros porque entenderam que essa era a saída política, tá? Outros porque, no desespero, não viram outra alternativa, ou quiseram não ver outra alternativa, mas o que menos se encontra é uma resistência ao Estado, é uma organização contra essa perseguição e contra esse antissemitismo. Então, não tinha razão de ser para o Estado tornar ideológico esse processo, perseguir e matar os judeus, nem no período do antissemitismo ideológico, nem no período daquilo que nós chamamos de antijudaísmo. Porque o que demarca a política judaica é uma apolitia nesse período. Se nós pegarmos os textos bíblicos mais antigos, a gente vê aí toda uma questão de luta, mas aí
não é o nosso interesse, nós já analisando, depois da situação dos judeus, né, que tem um tempo destruído, e eles sofrem essa dispersão pelo mundo, o que nós vemos é os judeus tentando se integrar em cada nação, tá? E eles vão tentando sobreviver ao seu modo, vão tentando se assimilar. Eles não montam organizações nem partidos contra o Estado que eles estão, mesmo que esse Estado lhes tire direitos. Um caso exemplar disso é do filósofo Moses Mendelssohn, né, que com seu brilhantismo ganha uma excepcionalidade, ganha uma série de direitos, embora nenhum desses direitos passe para os seus filhos. Os seus filhos vão depois continuar como indesejáveis, como párias. E não há nenhuma reivindicação, apesar de todo o brilhantismo do Moses Mendelssohn, em relação a criticar isso. E a Arendt traz isso textualmente também como exemplo. Então, entender esses dois momentos, e entender o antissemitismo e o antijudaísmo, é importante para demarcar uma série de situações que vão emergir na questão judaica para o pensamento de Arendt. E ela resgata isso a partir da figura dos párias, né? Arendt identifica, então, que você tem o antissemitismo, e dentro do antissemitismo, você passa a ter aí um contraponto que vai numa bifurcação. Ou você vai para a assimilação, ou você vai para a resistência. E aí, quando a Arendt coloca esse momento, após fazer a leitura do que é o antissemitismo e separar isso, ela diz, o judeu precisa entender que a questão judaica não é uma questão religiosa, que a questão judaica não é uma questão econômica, que a questão judaica ela é uma questão política. E ele precisa decidir se ele vai reproduzir ou se ele vai transformar. Se ele reproduz, ele se assimila. Então, ele se assimila fazendo o jogo do Estado, né? Ele se assimila assumindo essa postura arrivista, essa postura que cala diante da situação de muitos judeus que não tinham uma condição de suplantar a sua condição de pária, porque você, como em todos os povos, você tinha as classes dos judeus. Então, você tinha os judeus ricos, os judeus de empreendimentos, tinha os judeus brilhantes, né? Na literatura, na ciência, nas artes, e todos eles tinham uma facilidade de assimilar. E tinha aquilo que eram os shelimis, os desgraçados, os judeus pobres, desafortunados, e que às vezes não tinham voz, nem vez, nem ouvido, eram os invisíveis dentro daquela sociedade. E na estrutura do gueto, esses judeus de exceção, ou por brilhantismo intelectual, ou por riqueza, é que podiam fazer, às vezes, de uma ponte de reivindicação, porque tinham acesso à sociedade. E era o momento deles, então, se definirem por se assimilar, reproduzir a situação e salvaguardar a própria pele e esquecer desses outros. Não, isso aí não é comigo, é um outro judeu. Ou eles assumirem uma postura de resistência e dizerem, não, eles são judeus tanto quanto eu, e o direito que eu quero para todo o povo judeu, mesmo para os desafortunados. Mesmo para o Shelemi, o judeu desgraçado. E Arendt diz que essa é uma postura necessária, né, de se assumir essa outra pegada. Mas ela faz uma constatação de que a postura revista revela o judeu paverni, que é o judeu que vende, né, brincando aqui com a teologia, a própria alma, né, para salvaguardar a sua questão pessoal. Então, muitos judeus, né, apoiaram estados que eram opressores ao povo judeu, comunidades e situações, mesmo a despeito de outros judeus. E aí ela identifica uma certa apolitia, mas ela diz, nem todo judeu é assim, nós tivemos judeus que foram capazes de se contrapor, de ir para a resistência. Infelizmente, nem sempre da alta cúpula judaica, né? Situação que em 10 páginas apenas, que deu uma polêmica danada, né? Ela faz lá em Eichmann, em Jerusalém, né? Que não é uma denúncia que provém dela, mas que aparece nos autos do processo, e ela revela isso e depois se torna
por algum momento, pessoa não grata à comunidade judaica internacional, e foi muito mal compreendida até os esclarecimentos aparecerem. Ela não estava defendendo o Eichmann nem nada, ela estava fazendo um relato que apareceu no processo, que depois a própria história revelava isso, né? Onde judeus dentro do próprio gueto se tornava a polícia judaica. É claro que é muito difícil você fazer isso, porque ninguém está dizendo que essas escolhas foram fáceis. E muitos desses judeus se tornavam depois carrascos dos próprios judeus, dentro dos guetos e dentro do campo de concentração mais à frente, porque era uma maneira deles sobreviverem. Mas é justamente nesse ponto nevrálgico que a Arendt faz a sua questão. É aí onde está a decisão política, se eu vou reproduzir ou se eu vou transformar. É aí, se na situação limite, que é essa situação onde eu tenho que optar por coadunar com a situação de injustiça ou romper com ela. É aí que ela nos desafia o pensamento. E para ilustrar isso, nos escritos judaicos, Arendt traz a figura do que ela chamou de tradição oculta, onde ela traz os modelos de párias, onde ela faz uma paquera bastante importante com a literatura, com as artes, para tentar desenhar mais ou menos como os tipos párias foram enfrentando a sua condição de judia e como isso vai rompendo com esse processo da assimilação e, de um modo mais engajado, vai assumindo essa pegada política, essa pegada de responsabilidade com a questão que eles enfrentavam, né, do preconceito racial, e, portanto, vão assumindo, uns de modo mais agudo, outros de modo menos agudo, vão assumindo uma postura de resistência. Ela nos apresenta a tradição oculta, e ela nos apresenta, por exemplo, o Shelemi, de Heine, ou o desgraçado, né? Que é justamente esse que vive essa condição de subalternidade, né? De um ninguém ou de um indesejado do mundo, mas que não se nega a querer estar nele, né? E um modo pária de pensar e de agir em Arendt, no nosso entender, ao nosso óculos, tem essa pegada. Se o pária não está aceito pelo mundo, mas ele quer pertencer ao mundo, né? Ele briga com essa condição, por isso não fazer a leitura do pária a partir do pária da religião, né? Que lá da Índia, que aceita aquilo como um karma, e, né? Não é essa a leitura de Arendt. O pária aqui é aquele que pode ter essa postura, mas ele é convidado justamente, como no Shelemi de Heine, né? O desgraçado a desejar isso. Embora isso não seja suficiente para fazer um adentrar ao mundo público, ao mundo político, já não é, pelo menos, uma postura arrivista. Já tem aí um primeiro momento, um primeiro passo de luta. Um segundo momento é o homenzinho, ou o vagabundo do Chaplin, né? E é muito interessante quando ela faz essa leitura a partir desse pária, lá na tradição oculta, porque quem é o vagabundo ou o homenzinho do Chaplin? É o eterno suspeito, né? A figura mais emblemática que nós temos dos diversos filmes do Chaplin é justamente dele correndo como um desempregado, como alguém que está furtando um pão para se alimentar, como alguém que está burlando alguma regra para poder viver em sociedade, e a polícia atrás dele, né, correndo. Quem tem os filmes do Chaplin na mente aí, sempre tem essa ideia do eterno suspeito, daquele que está sob eterna desconfiança, que eu acredito aqui, né, Arendt em nenhum momento revela isso em seus textos, é muito mais uma leitura minha, que quando ela descortina lá em Origem do Totalitarismo, anos depois desse texto dos escritos judaicos, a figura do inimigo objetivo, ela tinha como pano de fundo essa figura do Chaplin, né, do homenzinho como eterno suspeito. É muito emblemático aquela cena do filme, onde um caminhão vai passando e uma bandeira cai, né, tudo indica uma bandeira de cor vermelha, que identificava, naquele momento histórico, os movimentos progressistas, e o Chaplin pega a bandeira e sai balançando para avisar, né, o cara do caminhão que ele deixou cair um objeto. E atrás vem uma manifestação que tinha ocorrido noutra rua, vinha saindo de um outro local, de vários trabalhadores iniciando uma greve. E aí, no momento, a câmera foca o Chaplin avisando o caminhão e atrás dele a
a greve, né? A manifestação. E aí ele emerge logo como líder da manifestação e vai ser preso por isso. É muito interessante como ele ironiza essa brincadeira. E Arendt traz isso, né? É dizer, o homenzinho, né, o eterno suspeito, é aquele que está fazendo a todo momento alguma saída para entrar na sociedade. Você diz assim, mas no filme do Chaplin, será que Arendt não atentou para o fato de que ele rouba o pão, de que ele tenta burlar o café que ele toma para não pagar, né? É por isso que a polícia vai atrás dele? Isso é justamente isso que ela está tratando. A sua condição de apátrida faz ela reconhecer o quanto é difícil para aquele que está subalternizado, para aquele que está na condição de pária, para aquele que está na condição de outlaw, de um fora da lei aqui não porque cometeu um crime, mas porque não é alcançado pelas políticas de Estado, mas que por estar numa condição de sem direitos ou à margem, muitas vezes, para ter direitos, precisa disso. E ela fala da própria condição dela. Enquanto 18 anos de apátrida, ela diz, em muitos casos, na nossa condição de apátrida, para sermos alcançados pela lei, precisarmos quebrar, romper a lei, porque só aí a soberania local entendia que um estrangeiro agora tinha direito à defesa e passava a ter direito um advogado, à proteção da lei. Até antes disso era um ninguém, simplesmente totalmente desprotegido. Então essa figura do eterno suspeito do Chaplin é uma figura já que dá um passo a mais, que na nossa leitura já agudiza, né, esses tipos párias que tentam entrar no mundo. Depois você tem o homem de boa vontade do Kafka, né, de O Castelo. Desculpa, antes dele, o pária rebelde, né, a figura do pária rebelde, e aí aqui já é uma figura aguda de Hannah Arendt, que nós elegemos em nossas pesquisas como modelo pária, o paradigma por excelência do modo de se portar politicamente, porque esse modelo pária é aquele modelo que vai olhar para o mundo, compreender o mundo, entender, ler o mundo, então tem uma pegada, né, filosófica, de pensamento, de compreensão, mas ele também age no mundo. O pária rebelde, né, ou o pária consciente, ele é aquele pária que ele já articula essa perspectiva entre a compreensão e a ação. E compreender para Arendt é de fundamental importância, para justamente poder agir. Então, o Bernard Lazare é a pessoa que vai advogar o caso, né, jurídico mais emblemático da Europa, que hoje, inclusive, os cursos de Direito, muitos deles ainda fazem leitura disso, as ciências sociais, que é o caso Dreyfus. Dreyfus é um judeu do exército francês que, em vista do antissemitismo, ele é acusado de traição, é forjado um documento contra ele, ele passa a ser perseguido por isso, a França toda se divide, fica meio a meio, metade a favor de Dreyfus, metade contra intelectuais, religiosos, população, fica clivada a França, e isso chega à comunidade internacional, e isso é muito forte. E o Bernard Lazare compreende aquilo, aquela postura antissemita contra Dreyfus, como algo que precisa ser defendido. E ele passa a jogar o jogo, ele vai para o espaço público, ele assume essa defesa do Dreyfus, não sob um preço muito alto a ser pago, né, profissionalmente, politicamente, por isso. E esse é um julgamento totalmente esdrúxulo, totalmente errado, totalmente injusto. Depois as provas aparecem, as pessoas, os militares que forjaram o processo do alto escalão do exército francês vão ser aí levados à corte e tudo mais, mas isso demora tempo. Só para dar mais um toque, isso ganha uma ressonância tão grande que o nosso Rui Barbosa, o nosso jurista, quando estava na Inglaterra, exilado por problemas aqui no Brasil, com o governo Floriano, o Rui Barbosa tem acesso ao processo pela mídia inglesa, né? Pelos jornais e a descrição do processo, e sem ter os autos propriamente dito, só por aquilo ele emite uma primeira carta, né, na qual ele já diz, esse processo está totalmente equivocado e é totalmente injusto.
E aí você vai vendo uma série de coisas. Mas o que eu quero destacar aqui não é necessariamente o caso Dreyfus, que é algo extremamente relevante, como perspectiva analítica, para a gente ver uma série de outros casos jurídicos, mas a nossa preocupação aqui é com a figura do Bernardo Lazari. Porque é esta figura que a Arendt destaca como figura de importância e de relevância, que é a figura do pária rebelde, que é aquele capaz, diz ela textualmente nos escritos judaicos, cito Arendt, de descer, né, da sua zona de conforto, sair das ilusões e poder se entender com o mundo, sob pena de, se assim não fizer, essas injustiças se perpetuar. A Arendt vai aí assumir a questão do pária rebelde como aquele que sai da zona de conforto, abandona as ilusões e ocupa o espaço da contradição, o espaço da luta, o espaço da defesa, da resistência. E aí essa é a terceira figura do que ela chamou de tradição oculta, né? E aí a última figura que ela traz é a figura do homem de boa vontade do Kafka, onde a obra O Castelo do Kafka ganha uma importância muito grande, e é justamente essa perspectiva que Arendt leva em consideração, que é a perspectiva de busca da cidadania. Em O Castelo, esse homem transita, né, ao redor do castelo, mas nunca é bem-vindo por aquela comunidade. Ele também é um suspeito. Mas o interessante é que ele deseja estar naquela comunidade, ele quer pertencer àquela comunidade. E, politicamente, para Arendt, você só pode dizer que integra uma comunidade política quando você pertence a uma comunidade política. Portanto, aquela formulaçãozinha tão famosa e mediaticamente tão difundida de Arendt, e às vezes tão pouco compreendida, o direito a ter direitos, significa que há aí uma exigência de cidadania, mas não de uma cidadania formal, no papel, na lei, mas uma cidadania substancial, que desça a circunscrição sócio-histórica, que alcance seres reais. Dizer que alguém tem direito à saúde e não ter saúde para essas pessoas não tem sentido, não é cidadania. Dizer que toda criança tem acesso à educação e nas nossas grandes capitais estarmos cheios de sinais, abarrotados de crianças, vendendo balas e limpando para-brisas para sobreviver, essa cidadania ela não está plenamente realizada. Ela está na formalidade da lei, mas ela não alcançou substancialidade. Ter direitos a ter direitos implica em Arendt justamente essa participação na comunidade. O pária é esse que vai brigar para essa perspectiva. Na tradição oculta, ela apresenta essas quatro figuras párias, essas duas últimas, o homem de boa vontade do Kafka, já expressando aí uma pegada na cidadania, e o pária rebelde de Bernardo Lazari, são expressões claras desta perspectiva. Arendt, portanto, para que eu avançar um pouco, senão eu não cumpro o meu propósito, ela apresenta, num outro momento, uma quinta figura, já numa outra parte dos escritos judaicos, que é a figura da Rahel Van Hagen. A Rahel Van Hagen, que foi uma judia, é um primeiro texto que a Arendt escreve, logo quando ela termina o doutoramento dela, é uma biografia, e ela faz a biografia dessa judia, na época do romantismo, a Rahel Van Hagen, e mostra que o que Rahel mais desejou durante toda a sua vida foi negar quem ela era, a sua questão judia. E com isso ela representa esse momento à revista. No final, nos últimos 2 capítulos, Arendt mostra que Rahel se reconcilia com ela mesma. E aí ela entende que a sua condição judia não pode ser negada. Negar a sua condição judia, negar a sua condição subalternizante, negar a sua condição de pária, de outlaw, de indesejável, era como saltar a própria sombra. Portanto, fica em Arendt, ao nosso ver, uma perspectiva, a partir da leitura de Rahel Van Hagen, que é preciso tomarmos consciência de que é assumindo a nossa condição, tá, de seres políticos e militantes, sobretudo naquelas categorias mais perseguidas, né, atualizando
os negros, os homossexuais, as mulheres, os indígenas, né? A juventude da periferia, que precisamos ocupar o espaço público e lutar e resistir diante de todas essas injustiças. Então, esse é o cenário da questão judaica, essas são as chaves de leitura que me parecem importantes para compreendermos o enfrentamento que a Arendt vai fazer depois de Origem do Totalitarismo. Eu passo para a segunda parte, que é a questão já do totalitarismo, tentando enfrentar aqui um pouco, ainda que de modo muito en passant, a questão da propaganda, do terror, um pouco da violência e da verdade, né, dentro do contexto do totalitarismo. Para nós também fazermos uma leitura para o nosso momento contemporâneo, que é um momento que paquera com o totalitarismo. Se não é totalitário, digo eu, é proto-totalitário, ou já tem uma pegada autoritária no nosso país e em outras partes do mundo. Então, a Arendt elenca uma série de braços do totalitarismo, né, como esse evento inédito. Por que ele é inédito? Porque em todas as outras vertentes que tentam se aproximar dele, como as tiranias, as ditaduras, os absolutismos, os outros dominados, né, os outros povos dominados, não tinham liberdade. Só 5 minutos, Tony, vou ter que correr. Beleza. Mas eles não eram aniquilados. É claro que quando eles resistiam e eles se revoltavam, aí sim havia uma contraofensiva do governo e era bastante dura. Mas, pelo contrário, não. Eles deixavam isso mais à vontade. Talvez se eu conseguir me dar só mais 10 minutinhos, Tony, só para eu tentar fechar com mais calma. Beleza. De modo que, no totalitarismo, o que ocorre é que, mesmo se um judeu resistir, é feito junto a ele, é elaborado junto a ele, tá, prisões, armazenamentos, né, confinamentos e expurgos e extermínios em massa. Tá? E, para isso, a propaganda passa a ter um papel muito forte. A propaganda totalitária tem o objetivo de denegrir esses inimigos objetivos. E como eu não posso elaborar isso de forma melhor em vista do tempo, eu quero dizer que começa-se uma campanha de que o judeu era o inimigo do Estado, de que o judeu era o inimigo a ser combatido. Depois, né, da falência da República de Weimar, quando o Hitler sobe ao poder, diga-se de passagem, pelo voto, tá? Democraticamente eleito, né? O partido dele faz a maioria, e ele é eleito chanceler, e usa do espaço plural para destruir essa pluralidade. Ele passa sistematicamente a encontrar um inimigo objetivo, um culpado, e esse culpado vai acabar com a ideia da solução final, de um extermínio em massa, né, disso. Lá nos outros realidades, nas ditaduras, nas tiranias, isso não ocorria, a não ser que tivesse uma revolta, né? Se você ficasse caladinho aceitando a dominação como os judeus ficaram, eles, até colaborando com o Estado, como os prestamistas faziam, e mesmo durante o governo nazista, você não tinha necessidade de fazer o extermínio. Então é inédito, porque o totalitarismo marca a descartabilidade do ser humano. O ser humano passa a perder a sua identidade jurídica, a sua identidade humana, a sua identidade fática. Ele é tomado como gado, né? É destruído. Me permitam ler esse trecho. O terror foi, assim, o maior aliado da propaganda totalitária, legitimando a mesma e dando a ela a condição de se perpetuar no tempo, sem a possibilidade de uma verificação mais séria, a tal ponto se confunda que nos países totalitários a propaganda e o terror passaram a ser as duas faces de uma mesma moeda. Eu tenho que encontrar os inimigos objetivos. Os estados autoritários têm essa pegada. Sem querer forçar uma barra, mas me parece que os educadores desse país viraram uma espécie de inimigos objetivos. Se for professor de ciências humanas, de filosofia, então, nem se fala, né? Virou aí uma certa perseguição, uma certa casta. Os negros, né, os homossexuais, são eleitos alguns inimigos objetivos, e há toda uma propaganda que tenta macular a imagem dessas pessoas ou desses profissionais. Uma outra marca, a violência. E a descrição, eu vou fazer uma citação da Hannah Arendt,
para mostrar como essa violência dentro da organização totalitária marcava o Estado totalitário. Nas fábricas da morte, diz Arendt, todos eles morreram juntos, os jovens, os velhos, os fracos, os fortes, os doentes, os saudáveis, não como povo, não como homens e mulheres, crianças e adultos, meninos e meninas, não como bons ou maus, belos ou feios, mas reduzidos ao denominador comum do mais baixo nível da vida orgânica em si mesmo, mergulhados no abismo mais escuro e profundo da igualdade primitiva, como gado, palavras de Arendt, como matéria, como coisa sem corpo nem alma, sem nem mesmo uma fisionomia, sobre o qual a morte pudesse imprimir seu selo. É nessa igualdade monstruosa, sem fraternidade ou humanidade, que nós vemos como que refletida a imagem do inferno. A maldade grotesca daqueles que estabelecem tal igualdade está para além da nossa capacidade de compreensão humana. Mas igualmente grotesca e para além do alcance da justiça humana está a inocência daqueles que morreram nesta ingenuidade. A câmara de gás foi mais do que qualquer um poderia ter merecido. E frente a ela, o pior criminoso é tão inocente quanto um recém-nascido. Fecha aspas. Essa citação de Arendt mostra na sua pesquisa que o uso da violência sistemático, abusivo, torturador, né, criminoso, ganhou feições terríveis, a ponto de ela usar de uma teologia política de comparar isso à ideia da imagem do inferno na Terra. Nós temos um texto escrito, que depois quem se interessar pode procurar na revista Reflexões, onde nós tratamos sobre essa questão da imagem do inferno, onde Arendt deixa claro que nós não precisamos mais procurar o inferno para além da nossa realidade, por ele se fez presente aqui via violência abusiva, onde 6 milhões de pessoas foram abandonadas. Mas eu quero deixar claro que essa imagem, tá, de horror do campo de concentração que ela traz nessa citação, e que o Primo Levi agudiza isso na sua obra, tá, nos seus textos, de modo até, eu diria, mais visceral, né? O Primo Levi, que foi um químico, que foi também preso de campo de concentração e viveu tudo isso, não foi só vivido lá. Essa maneira dos estados agirem com os subalternizados e torná-los menores ficou presente na história da humanidade. Para não ir muito longe, o nosso Ceará foi vítima disso, com os campos de concentração da seca. E isto é um elemento biopolítico muito importante que eu quero trazer para ir atualizando e encerrando a nossa discussão. Porque se os nossos campos de concentração da seca não eram campos que tinham a pegada do ponto de vista étnico-racial, mas ele tinha a pegada biopolítica que a Arendt também identificou nos campos de concentração. Fortaleza estava bela, enfeitada, com lustres da Escócia, com azulejos de Portugal, com boulevards organizados, e, de repente, mais de 100 mil sertanejos assolados pela seca adentra Fortaleza. Isso é a história do Ceará, já não é mais filosofia. É só um relato que eu estou fazendo para que vocês compreendam. E esse sertanejo pobre, maltrapilho, fedorento, mal cheiroso, mal vestido, chegou para os nossos gestores e chegou como algo mal visto. Então, a política pública daquela época foi: pega esse pessoal e joga em algum local aí onde eles possam ficar cercados e vigiados, né? Mas não venham enfeiar a cidade. E cria-se ali uma redoma de exclusão, né? De joguete fora. E a gente tem que ver que isso foi aqui no nosso Ceará. Atualmente, a gente tem que perguntar quem são os nossos pares, os nossos outlaws, quem são as vidas matáveis. Será os homossexuais? Será as mulheres? Né? O mapa da violência de outubro do ano passado torna o Brasil um dos países mais violentos do mundo. A região Nordeste, uma das mais violentas dentro do país, e a nossa região do Cariri cearense aqui, uma das mais fortes dentro também dessa circunstância. Será a juventude pobre e negra da periferia, que é sempre um suspeito quando adentra o shopping, quando adentra o teatro, quando adentra outros espaços da cidade que não
a própria periferia onde ele habita? Será que ele não tem direito à cidade sem ser o suspeito? Quem são os outlaws? Quem são os párias de hoje? Isso é uma pergunta para que nós precisamos nos fazer para entender toda essa perspectiva de negação da vida. Para Arendt, isso só é possível se nós adentrarmos o espaço público, se nós nos entendermos com o mundo, se nós assumirmos essa condição de pária consciente. Certamente as mídias sociais são importantes espaços hoje que não podem ser demonizados, devem ser acolhidos, mas não podem ser o único espaço de luta. Para Hannah Arendt, a política é a ocupação do espaço público, é agir e falar, mas não qualquer fala, porque se qualquer fala tiver legitimidade, a fala do discurso fascista e autoritário também será legítima. E nenhuma fala que venha à tona para destruir outras falas ou destruir outras formas de vida pode ter legitimidade, sob pena de a democracia não subsistir a tudo isso. Desculpem ter que fazer esse fechamento dessa maneira, mas eu acho que a gente vai conversando e fica tudo mais como uma grande provocação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Ricardo, pela excelente conferência, pelo espaço de discussão que nós abrimos aqui. É sempre bom ouvi-lo falar sobre Hannah Arendt, é sempre bom ver essas questões judaicas nas pautas da discussão acadêmica. E nós temos aqui 5 questões que foram feitas, e eu vou enviar essas questões para o seu WhatsApp, certo? Okay. E aí fica melhor, porque você vai respondendo, elas já estão elencadas com o nome de quem fez a pergunta, e a pergunta eu já enviei aí para o seu WhatsApp. Recebeu? Recebi, sim. Então, aí a gente já pode passar para as perguntas, depois a gente vai para as considerações. Certo. Bom, agradeço as perguntas aqui do José Ulisses. Arendt teve contato com o pensamento de Edith Stein? Ulisses, até onde me consta, não. Arendt acaba sendo uma pensadora que ela passeia pela tradição filosófica, como eu falei na introdução, ela é muito que uma outsider, ela não pode ser enquadrada dentro dessas correntes, né, do pensamento da tradição filosófica, mas ela não abandona, né? Como eu disse lá, é como se a todo momento ela estivesse dizendo, eu não sou isso, mas isso implicou no que sou, né? Ela não toma isso como paradigma, mas mantém uma interlocução constante com todo o pensamento filosófico da sua época. Ela cita muitos autores de modo circunstancial, talvez até tenha alguma coisa no Hannah Arendt Papers, que eu ainda não terminei de ler todos, são alguns textos escritos à mão dela, que estão na biblioteca do Congresso estadunidense, e que não foi traduzido ou não está publicado em inglês. No tocante à obra dela, que eu li toda, não me vem à memória agora nenhum contato, pelo menos que seja significativo, que tenha influenciado Arendt nessa questão. Temos aí outros arendtianos aí, o Glauton e o Tony, de repente, se tiver alguma referência ainda que é acidental e circunstancial e quiserem me ajudar, por favor, fiquem à vontade. Mas não lembro e acho que não tem nenhum contato. Ou se existe esse contato, ele é muito circunstancial. Nada que indique que a Arendt tenha considerado isso, ok? Rodolfo Ramos, agradeço a pergunta. Ele diz assim, a figura do inimigo objetivo de origem do totalitarismo pode ser considerada uma chave de leitura para entender a conjuntura política atual polarizada? Perfeito, Rodolfo. Acho que você entendeu bem a questão, é essa mesmo, né? O judeu, ele é eleito como uma figura, como inimigo objetivo, né? Como aquele suspeito, mesmo que não faça nada, o fato dele existir é um problema. O fato dele existir é um problema. Se ele se manifesta e ocupa o espaço público em defesa das injustiças, como fez Bernardo Lazare, então aí nem se fala, né? Arendt tem infelizmente citando de cabeça, eu não lembro bem qual é a obra, mas está descrita na minha tese, em alguns textos que eu já publiquei.
Arendt deixa muito claro que o enfrentamento da política sempre tem um preço a se pagar. Ela diz isso em uma outra entrevista. A liberdade tem um preço. Não dá para você ir para o espaço público sem ser cobrado por isso. Certamente, esse nosso Brasil hoje está repleto de inimigos objetivos, né? Como naquela época também, a Arendt trata exclusivamente do pária, do judeu pária, e nós aqui o elencamos como figura analítica por uma questão de recorte didático, né? Mas não foram só eles perseguidos, né? O regime totalitário perseguiu judeus, perseguiu ciganos, perseguiu homossexuais, perseguiu negros, há uma série de outros, há relatos até de testemunhas de Jeová que foram perseguidos, quer dizer, uma série de outros inimigos objetivos, talvez de modo menos agudo em termos de quantidade, de uma política sistemática de Estado para o extermínio, mas que estiveram lá. Eu acredito que, infelizmente, o nosso país vive muito essa questão hoje, sim. O Robson Sampaio, também agradeço a pergunta, ele diz, o senhor poderia falar das considerações de Hannah Arendt sobre o caso Little Rocket? Ótimo, ótimo você ter trazido essa questão, para pôr um pouco, de modo rápido, essa questão aqui. Little Rocket é uma pequena cidade na qual, na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, e envolvendo toda a questão racial, o Congresso americano e a Suprema Corte tomam a decisão de que as escolas agora serão divididas entre brancos e negros e não mais separadas. Arendt se depara com uma cena de uma jovem negra, escoltada por agentes do FBI, com manifestantes, coisa muito parecida com o que está acontecendo com o Brasil hoje, por outras razões, né? Com manifestantes que defendem a menina e com manifestantes brancos que acusam, a xingam, né? E jogam coisas nela, enfim, ela adentra a escola para isso. E isso é um problema muito sério, porque Arendt tenta fazer uma análise, ao meu modo de ver, muito infeliz, né? Ela não consegue, naquele momento, entender o grau problemático daquilo, em nome de uma perspectiva teórica dela, que era o seguinte: jogar as crianças para resolver os próprios problemas era colocar as crianças numa situação de conflito que não cabia a elas, né? Não cabe a elas resolverem isso. Ela ficou ali numa situação muito delicada, a menina, né? Entre dois furacões que defendiam e que acusavam. Uma das motivações que faz Arendt se posicionar contra é isso. Depois, ela escreve uma carta, né, para um outro teórico, pedindo desculpas e reconhecendo o erro, porque, em última instância, Arendt não entendeu, naquele momento, quanto isso era agudo. Mas, certamente, o caso Little Rocket é um momento muito infeliz de Hannah Arendt no sentido de análise de um texto. E aqui não se trata de defender a pensadora, mas se você toma o texto de Little Rocket como um texto isolado, você pode chegar até a fazer e a cometer o equívoco que os seus detratores o fazem de maneira muito injusta, que é analisar um texto circunstancial, né, mobilizado ali por um momento muito específico, por uma imagem de jornal que ela tem acesso, e aí remete a escrever. A Arendt é uma autora muito de ensaio, e faz uma análise infeliz, sim. Mas aí você esquecer todo o conjunto da obra. Se você lê o conjunto da obra de Arendt, você entende que é alguém que foi vítima do racismo, né, enquanto judia, que foi expulsa, teve em campo de concentração, que diz que é importante lutar e se colocar diante disso, jamais pode ser racista. Ela foi infeliz na análise, na medida que ela diz que não era o momento da política intervir numa questão tão privada, tão particular. Era um momento, sim. O erro dela foi esse. A análise de erro dela foi não ter assumido que as macroestruturas, as instituições, deviam, naquele momento, já forçar isso, mesmo que isso implicasse uma luta muito aguda e tivesse consequências muito sérias, inclusive para as crianças que iam adentrar agora a escola. Mas isso
acusá-la de racismo como os outros fazem, é pegar Little Rocket e dizer que é o único texto de Harild de jogar toda a sua obra no mato, né, no lixo. Eu costumo dizer que um texto sem contexto é um pretexto. É um pretexto porque é uma análise prévia, né, que não considera onde você pode localizar isso, e é um pretexto porque é um pretexto no sentido de eu querer justificar qualquer absurdo. O professor Adriano Correia, né, você depois pode pedir ao professor Antônio, ele pode enviar, lançou aí, inclusive, as notas dessa carta, onde ela reconhece o erro dela, e reconhecer o erro, me parece, uma das medidas muito grandes, num meio tão vaidoso e arrogante, como às vezes é o meio intelectual, o intelectual que é capaz de voltar atrás e dizer que fez uma análise errada sobre aquilo, me parece que é uma retratação importante nesse sentido, né? É importante que esse reconhecimento, inclusive essa carta está sendo traduzida pelo professor Adriano Correia e a professora Nádia Junqueira. Acho que em breve vai sair um livro deles onde essa carta, na qual ela se retrata, vai estar saindo. Bom, tem muito mais coisas a serem implicadas aí, mas pelo tempo, eu acho que já te dá aí alguma questão, porque certamente quando você me pede para considerar a Little Rocket, você está querendo saber do meu posicionamento sobre ela. Nessa aí, eu acho que ela foi muito infeliz, né? Embora isso não desabone a obra dela, sobretudo levando em conta que ela se retratou. O Eliton Cavalcante, obrigado, Eliton, pela questão. Uma das marcas do totalitarismo seria a anulação da individualidade para a promoção de uma sociedade. Sim, Wellington, eu não sei se é necessariamente para a promoção da sociedade, mas só um minuto que está aparecendo trabalho aqui, deixa eu avisar que não. Para a promoção de uma comunidade política, com certeza. Tá? Para a promoção de uma comunidade política, com certeza. Harild ela é uma autora que trabalha com pares conceituais, né? Indivíduo, individualismo, individualidade, solidão, isolamento, liberdade, libertação. Não que essas categorias sejam estanques, né? Elas são categorias, como diz o professor André Duarte, naquele seu texto, né? A fina arte de relacionar e de discutir e relacionar conceitos. O André joga uma luz muito grande quando ela diz o que a Harild faz é definir as fronteiras entre esses conceitos para que não se misture, né, não se confunda as suas conceitografias, tenha-se com clareza o que cada um é, mas não significa que eles não dialoguem. E certamente a individualidade, não individualismo, que seria uma marca das sociedades liberais, onde cada um faça por si, mas a individualidade, enquanto aquilo que o meu melhor vai aparecer no espaço público, aquilo que a Harild chamou de o meu daimon, as minhas virtudes, né, vão para o espaço público, não para o meu interesse, mas para o interesse da felicidade pública, como ela bem trata na sua obra sobre a Revolução, é formadora e constituidora, sim, de uma comunidade política. Eu quero separar justamente dessa questão da sociedade, porque essa construção da sociedade sempre está mais ligada ao fenômeno, né, da necessidade. Mas, se nós abandonarmos a Harild e abrirmos lato sensu, sim. Tá? Zuleika Silva, agradeço também a consideração. Como conciliar as questões de Hannah Arendt e o perdão na esfera política, ao considerar as consequências do totalitarismo? Ótima questão, Zuleika, bastante pertinente, porque uma coisa que Arendt trabalha com essas duas categorias, né? O perdão e a promessa, e o perdão ele é muito importante para que nós possamos entender que se nós não temos culpa, de alguma forma nós estamos aí dentro desse jogo de responsabilidade e precisamos nos perdoar para continuarmos vivendo nessa situação. Se nós observarmos o caso Brasil, por exemplo, nós, diferentemente da Argentina e de outros países, como a Argentina e o Chile, nós não acertamos as contas com os nossos torturadores da época da ditadura. Nós somos uma democracia recente, de pouco mais de 30 anos,
E muitos dos nossos ditadores, dos nossos torturadores, dos nossos algozes, morreram recentemente ou estão por aí. E passaram esse tempo todo, desde da reabertura, com uma anistia ampla e restrita. E nós precisamos nos perdoar por isso. No Chile e na Argentina, isso foi feito de modo muito mais agudo. E nos perdoar é importante no sentido de aceitarmos essa condição de responsabilidade para podermos prometer não cometer isso novamente. Perdão aí em Arendt não implica o perdão cristão. Passa por ele, inclusive ela usa a metáfora do cristianismo, mas vai mais além, porque ela diz compreender, né? Não significa perdoar o inaudito. Não significa isso. Não, vamos todo mundo nos abraçar, já passou, não se trata disso. As contas têm que ser ajustadas e têm que ser acertadas. Significa que nós precisamos continuar agindo e vivendo e não ficando culpabilizados sem poder dar mais um passo à frente. É acertar as contas com a nossa história. Por exemplo, através das políticas públicas, através dos acordos que punem quem tem que ser punido, e através das promessas de não criar novas estruturas de terror, de horror, de autoritarismo. Espero ter respondido. Professor Ricardo, temos uma última pergunta. Eu vou enviar para você no WhatsApp, certo? Tudo bem, para então. fechar aqui as questões. Agradeço. Essa pergunta do Rafael Queiroz, arentiano. Professor Rafael Queiroz, um abraço. Bom te ver por aqui. Rafael, que eu tenho muita felicidade, muito orgulho, eu diria até uma vaidade besta de dizer que foi meu aluno, né? Mas não foi meu aluno na universidade, não. Foi meu aluno no ensino fundamental, viu? Então, é uma cria de longas datas. Em que medida ainda temos alguma obrigação para com o mundo, mesmo quando fomos expulsos dele ou nos retiramos dele? Professor Ricardo, provocação arendtiana citada no texto sobre Lessing é direcionada a todos e seria mais indicada aos judeus de exceção, artistas, escritores, juristas, pessoas mais abastadas, ele pergunta. Ou para todos, inclusive para os que não têm as questões privadas resolvidas, como a miséria, por exemplo. Em direitos públicos e interesses privados, ela diz que o privado também é sagrado. Verdade, Rafael. Ótima a sua questão. Eu quero começar respondendo por fim. Uma questão que é muito cara para Hannah Arendt é justamente que nós devemos fazer a separação entre aquilo que é da ordem da liberdade, que é propriamente o político, e aquilo que é da ordem da necessidade, que é propriamente a esfera do econômico. Ora, Arendt não quer que essas coisas se misturem, né? Elas têm fronteiras muito bem definidas, e ela, inclusive, coloca como um erro da tradição filosófica ocidental, sobretudo aquela que fez o recorte da filosofia política, um erro de análise quando pegam a lupa e, ao ler e ao olhar para a condição das questões privadas, joga elas ao público, né? Porque na hora que eu coloco uma lupa na questão privada, elas ganham um aumento, né, uma importância que ela não tem, e aí ela acaba adentrar o mundo público. E para a Arendt isso é um problema. É justamente o momento em que a economia passa a ter prevalência em relação à política. A política vira serva da economia. É o que nós vivemos no mundo contemporâneo hoje. As decisões são de ordem econômica. A política está ali como serva da economia. Assim como lá atrás, a filosofia, em alguma medida, na Idade Média, foi serva da teologia, isso ocorre hoje. E a Arendt considera isso um problema e tenta resgatar a dignidade da política. E certamente ela está pondo as fronteiras nisso. Mas nós não podemos esquecer daquilo que o André Duarte, que há pouco eu citei, traz como luz para nós, de que essas categorias dialogam. Se elas não se misturam, elas dialogam. Então, essas questões que são da ordem do privado, que é sagrado, que a privatividade do lar é algo importantíssimo e deve ser preservado, se elas não devem adentrar o espaço público, e tratando daquilo que é a questão da necessidade, moradia, fome, saúde, vestuário, que são questões de ordem da necessidade, portanto, não da política, mas da necessidade, né? Feita essa separação, não significa que elas não possam ser dialogadas e sejam
desejadas e sejam discutidas. No meu modo de entender, elas precisam ser, né? Elas não podem tomar o canto da política, porque aí, quando a necessidade toma o canto da política, ocorre o que ocorreu na Revolução Francesa. A violência e o autoritarismo, em nome de um dito bem maior, tomam o lugar do processo. Isso deve ser evitado. Todavia, não se deve evitar essas discussões. Então, não só para os abastados, mas para todos. Por isso que ela chama a luta não só os judeus de exceção. Ela chama a luta os párias. Quem são os párias? São aqueles que estão subalternizados. Sejam eles brilhantes ou de exceção, seja ele um Bernardo Lazari, um advogado brilhante, seja ele o vagabundo do Chaplin, o homenzinho do Chaplin. Seja ele o homem que está buscando a cidadania lá no castelo de Kafka, seja ele o Xelemi desgraçado lá do Heine, né, que é o poeta de sua preferência. Então, sim, todos nós somos chamados a reproduzir ou a transformar. É uma questão de escolha e de decisão política. Para fechar, retomo novamente os escritos. É preciso descer do mundo das ilusões, sair da zona de conforto e se entender com o mundo. Espero ter te respondido, meu querido. Obrigado, professor Ricardo, pela excelente exposição, pela resposta às questões, pela disponibilidade em estar aqui conosco hoje. O Ricardo George é uma referência para nós aqui no estado do Ceará, mas também uma referência nacional hoje na pesquisa em Hannah Arendt, né? Então, de algum modo, nós lemos os textos do Ricardo, o Galto está aqui também na sala, né? Nós discutimos Hannah Arendt, e ele tem nos ajudado muito, né, a compreender o pensamento de Arendt, e se vocês tiverem interesse em aprofundar, tem muitos artigos do professor Ricardo disponível, tem livros, né, organizados pelo professor Ricardo. Em breve, com certeza, nós teremos aí um livro sobre a questão judaica, né? Então, estou aqui já querendo antecipar, né, mas muito em breve, o professor Ricardo vai estar publicando um livro sobre a questão judaica, e certamente vai ser um material muito bom para a gente poder aprofundar essas questões. Então, mais uma vez, eu agradeço, convido o professor Rude para fazer aqui o encerramento, né, e agradeço mais uma vez a disponibilidade do Ricardo em estar conosco. Obrigado pelas palavras generosas, Tony. Então, eu estava aqui acompanhando o tempo todo, muito contente com esse momento que coroa, vamos dizer assim, todo um processo de aprofundamento no pensamento de Hannah Arendt em nossa instituição. Nós temos zelosos membros desta seita arendtiana aqui, né? Assim, agora o Tony ainda é diácono desta seita, o Glauton já está no nível do presbítero. O Glauton foi recentemente ordenado presbítero dessa seita, né? Migrando aí para o episcopado arendtiano, né? Das suas pesquisas. Eu já os provoquei, agora até abro aqui e provoco, que eu acho que tem que fazer um dicionário Arendt, se é que isso é possível, né? Estou provocando os dois aí, a nossa instituição, para levar essa ideia adiante, se unir a outros. E temos discípulos aqui que crescem. Então, em nome da Unicatólica, do curso de Filosofia, de modo muito particular, como coordenador, eu lhe agradeço. Hoje fiz questão que o Tony fizesse a mediação pelo seu empenho, que o senhor também estivesse figurando em nosso congresso. Agradeço a todos os participantes. Lembro a todos que, depois que o professor Ricardo se despedir aqui, eu vou dar outras indicações técnicas, certo? Agradeço a presença de tantos, de outras instituições. Eu quero chamar a atenção aqui para a irmã Zuleika Silvano, que é das Paulinas, que tem toda a sua formação na pós-graduação na área de Bíblia, tem muitas publicações e que nos acompanha com muito interesse nessa tarde. E tantos outros de diversas partes do Brasil que tiveram o privilégio de ouvir as palavras do professor Ricardo Jorge. Eu só posso lhes agradecer. Professor, muito obrigado pela sua presença. É sempre bom tê-lo conosco. O senhor pode dar o seu tchau e depois até se desconectar, porque daqui em diante são só questões mais práticas. Ok, Rude, eu agradeço a acolhida da Unicatólica, na pessoa do professor Rude, coordenador do curso. Obrigado ao Tony, ao Glauto, ao Rafael pela presença dos arendtianos, a todos que nos escutaram. Uma satisfação sempre estar com vocês. Até mais.
Tchau, tchau. Até mais. Abraço, Ricardo. Então, a todos que ficam, lembrem-se que a partir do dia 12, pouco a pouco, começaremos a disponibilizar os certificados das palestras. Como eu disse, eu peço que vocês tenham muita paciência, porque é um número muito grande de conferências e de participantes. Segue aí no chat o link do portal de certificados. Eu vou disponibilizar aqui para vocês também o link do Google Drive das conferências anteriores. Então, quem tiver qualquer interesse em acessar as conferências anteriores, preste atenção aqui no chat, ok? Deixa eu me colocar aqui. Muito bem, é isso. Vou colocar pouco a pouco, já me despeço e convido cada um de vocês para a nossa conferência noturna com o padre doutor João Paulo Dantas, que vai tratar a Eucaristia, Beracá, o sacrifício, às 19 horas, 18h30, 18h40, os inscritos receberão o link, ok? Só mandem o nome ali no chat aqueles que, porventura, não tiveram seu nome identificado pelo Gabriel Almeida, que já colocou os nomes. Então, não coloque seu nome se você não tiver naquela lista que o Gabriel Almeida disponibilizou, ok? Meus caros, grande abraço, tudo de bom para vocês, Deus lhes abençoe. Deixa eu desligar o áudio aqui.